Fala galerinha, aqui é o professor Lucas em mais uma aula de exercícios agora de termometria, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com 3 exercícios bem interessantes de termologia. Você pode encontrar uma lista desses exercícios aqui na descrição do vídeo, ok? Bora lá, olha só. Roberto, empolgado com as aulas de física, decidiu construir um termômetro que trabalhe com a escala escolhida por ele, o qual chamou de escala R, ponto final. Para tanto, definiu menos 20 graus R para o ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água, sendo estes pontos fixos dessas escalas, sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala criada por Celsius. E, considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será. Bora lá, pessoal, vem comigo. O que ele fez? Ele quer uma comparação de Celsius com a escala R, tá bom? Se você for olhar aí nas alternativas, ele quer que vocês olhem o valor de R. Bom, professor, como que eu devo me comportar quando eu tenho um exercício que pede para você encontrar uma escala em outra? Simples, galera, receitinha de boa. Olha só, na aula de termometria nós comparamos graus Celsius com graus Fahrenheit. O que nós sabíamos? Que 0, que era o ponto de fusão, Celsius, correspondia a 32 Fahrenheit. 100 correspondia a 212 Fahrenheit. E o que a gente fez para encontrar a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit? Nós fizemos uma regrinha de 3. Né? Nós fizemos o teorema de Thales, semelhança dos segmentos. E o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. No entanto, o exercício fala o que pra gente? Que o ponto de fusão da água valia na escala R, menos 20, e o ponto de ebulição valia 80. Então, simples. Olha só, o que a gente vai fazer de novo? Eu tenho 2 termômetros medindo a mesma energia, representado por valores diferentes. Obviamente, eu vou ter o quê? Segmentos proporcionais. Esses segmentos que eu risquei aqui são proporcionais. Como que eu posso escrever esses segmentos? Olha só, C menos 0 seria esse tamanho, então ficaria C menos 0 está para 100 menos 0, assim como esse tamanhozinho seria R menos 20, vamos cuidar, menos 20. Por que menos 20? Porque eu estou pegando a variação, então é sempre negativo. Como o valor é negativo, esse resultado vai dar R mais 20. Mas calma lá, tudo isso dividido pelo segmento maior. De novo, estou pegando uma variação, não estou? Então vai ser o de cima menos o de baixo. 80 menos o de baixo, mas o de baixo é negativo, então entra negativo aqui também no parênteses. Certo? Melhorando essa matemática, a gente encontra C está para 100, assim como R mais 20 está para 100. Olha só que interessante, ó. 100 embaixo nos dois lados. Vai embora. O que sobrou? Sobrou simplesmente que C é igual a R mais 20. Ok, galera? Exercício interessante. E, para quem quer assinar a alternativa aí, seria a alternativa B de bola. Certo? Beleza? Bora para a próxima. Vamos lá. Exercício 2, galera. Bora lá. No recipiente com água, 2 termômetros determinam simultaneamente a temperatura, sendo um deles graduado em Fahrenheit e o outro graduado em Celsius. A diferença entre as leituras dos termômetros é de 100. Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar que a temperatura da água contida no recipiente em graus Fahrenheit é. Então é o seguinte, galera, veja bem. Ele disse que a diferença entre a temperatura na escala Celsius e Fahrenheit, que é a diferença? Menos. É igual a 100. Eu peço, qual é esse valor na escala Fahrenheit? Simples, exercício básico. Por quê? Na aula de termometria, nós verificamos e comprovamos
que a equação que converte uma determinada temperatura em outra, melhor dizendo, Celsius em Fahrenheit, é C para 5, assim como F menos 32 para 9. Ok? Então, se eu sei que F menos C vale 100, eu posso manipular matematicamente essa expressão e falar que, jogando o C para lá e o 100 para a esquerda, vai ficar que F menos 100 é igual ao valor de C. Certo? Não é a mesma expressão? Se eu pegar esse valor de C, jogar ele na equação de conversão, o que nós encontramos? Olha só, vai ficar o seguinte, vai ficar, ao invés de C, eu vou escrever F menos 100 está para 5, tá vendo? É a mesma coisa do C. Assim como F menos 32 está para 9. Ufa! Acabou o exercício. Agora é só a nossa querida matemática. Olha só. O 5 multiplica os 2 e o 9 também multiplica os 2. Começando pelo 9, vai ficar 9F menos 900 é igual a 5F menos 5 vezes 32, 160. F para cá, número para lá, vai ficar 9F menos 5F é igual a 900 positivo menos 160. 9 menos 5, 4F é igual a 900 menos 160, daria 740. F é igual a 740 sobre 4. Resolver essa parte aqui, ficaria o valor de 185 graus Fahrenheit. Quer assinalar a alternativa aí? 185 graus Fahrenheit, alternativa B. Certo, pessoal? Bora para a próxima? Vamos lá. Bora lá então, pessoal. Exercício 3. Ao atender um paciente, o médico verifica que, entre outros problemas, ele está com uma temperatura de 37,5 graus Celsius e deixa-o em observação no posto de saúde. Depois de 1 hora, examina-o novamente, medindo a temperatura e observa que ela aumentou, que ela variou 2 graus Celsius. O valor dessa variação da temperatura na escala Fahrenheit e a temperatura final na escala Kelvin são respectivamente iguais a quanto? Isso aí, pessoal, vem comigo. Resumir o enunciado. Eu tenho um paciente, esse paciente está no estado febril, 37,5, mas depois de 1 hora, o que aconteceu com ele? Ele teve um aumento de 2 graus Celsius. Ou seja, ele está a 39,5 graus Celsius. E a pergunta do enunciado é, quanto vale esta, olha só, quanto vale esta variação? E ao mesmo tempo ele pede, quanto vale essa temperatura? Olha só, gente, na aula de termometria, eu dei a dica de quando usamos a equação de conversão de temperatura ou quando eu uso a equação de conversão de escalas, de uma escala para outra. Então veja bem, a primeira pergunta, ele quer saber quanto vale esta variação, certo? Eu tenho variação em graus Celsius, eu quero saber a variação em Fahrenheit. Fácil, é só lembrar que ΔF está para 9, assim como ΔC está para 5. Está lá, videoaula, termometria, ok? Então, se eu tenho ΔC igual a 2, vai ficar ΔF está para 9, assim como 2, que é a variação que o paciente sofreu, está para 5. Multiplicando em cruz, vamos encontrar 5ΔF é igual a 18, não é isso? 9 vezes 2, 18, 5 vezes ΔF, 5ΔF. Isola a variação em Fahrenheit, seria 18 quintos, mais conhecido por 3,6 graus Fahrenheit. Isso significa que se eu tiver uma variação de 2 graus Celsius, é o equivalente a uma variação de 3,6 Fahrenheit. Certinho? Na mesma pergunta, no mesmo exercício, tem uma outra pergunta. Ele também pede, quanto vale a temperatura final do paciente? 39,5 em Kelvin. Então, nesse exercício, o que eu faço?
Eu quero converter temperatura. Qual temperatura em qual outra escala? Eu quero converter Celsius em Kelvin. Então, quem não lembra, dá uma revisãozinha, faz uma revisãozinha lá na aula de termometria, que com certeza você vai verificar que nós podemos utilizar que C está para 5, assim como K menos 273 está também para 5. 5 embaixo nos dois lados, 5 vai embora. O valor de C vale 39,5. O valor de K é o valor que eu quero encontrar na escala. Passe a menos 273 para lá positivo, que você vai encontrar que o valor de K vai ficar 39,5 mais 273. Isso é igual a um valor de 312,5 kelvins. Não é graus kelvins, hein, galera? É Kelvin, porque Kelvin é escala absoluta. Certinho, certinho? Quer assinalar? Quer saber qual a alternativa certa? Então anota aí. D de dado. Fechou, fechou? Até a próxima. Valeu!